O nosso objetivo agora vai ser rotacionar o triângulo, né? Mas antes de mais nada é interessante você também dar uma olhada nesse site, thebookofshaders.com, é bem interessante. Vou pegar aqui um exemplo dele, né? Eu copiei esse exemplo, onde ele faz essa troca de cores aqui. Então repara que ele está pegando uma variável uniforme float e ele calcula o valor absoluto e o valor absoluto do seno, né, do tempo que tá, de algum modo ele está passando aqui. É interessante aqui, ele comenta também que a GPU ele possui essas funções, seno, cosseno, tangente, por aí vai. Então no nosso programa aqui, o que eu fiz foi isso, eu tirei aquele uniforme, agora eu chamei aqui de delta time, somente que agora é um float. Antes de jogar aqui na cor, eu estou tirando, como ele fez lá, o seno e o valor absoluto da função do tempo, somente que aqui eu botei dividido por 4 para a frequência ser mais lenta. E no programa principal aqui, eu retirei, né, toda aquela parte, faço a chamada para pegar a identificação dessa variável. E aqui eu começo aquele cálculo do delta time, né, do DT, que ele pega o start, depois ele calcula aqui, ele vai pegar o tempo corrente e vai fazendo essa subtração, né? Aí vai dando frações aí de segundos, então vai dando 1, 2, 3, 4, enfim, isso aqui vai aumentando. E eu passo agora com essa função, né, GL uniforme float, é esse float aqui para esse identificador. Então rodando, aí nós temos esse efeito agora, tá bom? Então vamos trabalhar agora com uniformes para fazer a rotação desse triângulo. Bom, para você trabalhar com a matriz de rotação, você precisa incluir a parte do GLM que lida com as matrizes, né? Tem rotação, tem translação, enfim. Aqui é para ter um ponteiro, né? Eu tenho uma função que me dá um ponteiro para a matriz. Eu não quero trabalhar com a ideia do endereço para o primeiro elemento da matriz. Então eu estou incluindo essa parte aqui também. Agora aqui no programa principal, você está vendo que agora eu tenho um identificador para uma variável matriz, né? Essa matriz vai ter que atuar em cima dos pontos do triângulo, portanto é uma uniforme, matriz 4x4, ela vai estar no vertex shader, porque eu não estou interessado em mudar a cor da matriz, eu estou interessado em mudar o que? A posição, né? Então posição está no vertex shader. Então essa matriz ela vai ser multiplicada por esse vetor aqui, mas quando ele for passado, lembra, a posição dele vai ter que estar como um vec4, né? Então eu pego essa matriz 4x4, então atua no vetor do R4. É só isso. Portanto, agora, cadê a conta? Então aqui está essa parte, né, do color, e aqui eu coloquei a matriz de rotação, tá vendo? Eu estou declarando aqui que é uma matriz 4x4, rotação, e aqui é a chamada da transformação, GL rotate. Essa aqui é um comando do GLM. Continuando aqui, você inicializa uma matriz identidade, tá bom? Então isso aqui fica inicializando como uma matriz identidade. Aí depois eu pego essa matriz de identidade, vou multiplicar por uma matriz, enfim. Qual é a rotação que vai ser dada? Eu estou botando 36 graus aqui, mas o parâmetro aqui é em radianos, então eu chamo essa função para trocar para radianos. 36 graus eu multipliquei por dt, né? Isso aqui porque o ângulo de rotação, se ele está movimentando 36 graus, quando eu multiplico por dt, significa que no tempo ele vai girar para dar uma volta inteira, que seria 360, em 10 segundos aproximadamente ele vai dar uma rotação, esse triângulo. E aqui é o eixo de rotação. Como eu disse, eu vou rotacionar no eixo Z, né? Fique atento aí como funciona, né, a posição dos eixos, né, da orientação no OpenGL. Então o eixo Z que está saindo aqui para a tela, portanto esse vai ser a nossa direção de rotação, né? Quer dizer, vai ser sobre o eixo que a gente vai rodar, na verdade.
Agora aqui tem esse comando, né, GL uniforme 4F. O interessante é você vir aqui na internet e olhar essa discussão, como eu falei antes, né, nessa parte de descrição desse comando. Aqui embaixo ele vai falar exatamente sobre matriz. Você tem que entender que esses comandos 2x3 aqui não é uma matriz 2x3. Ele diz, olha, 2x4 indica que é uma matriz de 2 colunas e 4 linhas. Então a ideia dele é que ele está lendo coluna e linha, e não linha e coluna, como a gente vê em sala de aula, né? E a outra coisa que ele comenta também, enfim, que um dos parâmetros que estão aqui, que é esse parâmetro aqui que eu coloquei, GL falso, tá bom? Ele tem lá o identificador, uma matriz. GL falso significa que a matriz é assumida como sendo color major order. Bom, leia aqui, leia essa parte também que eu vou deixar, né, essa discussão aqui no Stack Overflow, o que é a matriz coluna major e linha major, é bem tranquilo, né? Então você lê aí. O interessante é saber assim, olha, o OpenGL é color major, portanto eu coloquei aqui como falso, né? GLM, né, no caso. Eu estou passando a matriz, nessa matriz de rotação aqui. Continuando, pronto, com isso acabou, né? Ele já vai fazer a rotação. Vamos ver aqui. Tá vendo? Ele está rodando, está um pouco empenado, porque nessa rotação não está boa, porque ele não está rodando no centro de gravidade, né? As coordenadas desse triângulo, elas não estão centradas na origem. Eu teria que encontrar o centro de gravidade, que seria a média aritmética. Eu vou trocar aqui, eu vou colocar ele centrado na origem e você vai ver. Então aqui nos vértices eu passei, né, os valores de... Aqui é o cosseno de 0, seno de 0, cosseno de 120, é o seno de 120, o cosseno de 240 e o seno de 240. Então desse modo ele vai estar centralizado, tá bom? É isso aí. Então se você quiser, você mexe agora, por exemplo, com a escala, né, para diminuir um pouco esse triângulo, ele ficar de repente próximo lá do tamanho que ele tinha originalmente, que era 0.5. Mas é isso, eu vou terminando por aqui, até logo, tchau.